Boa noite a todos. Peço ao nosso primeiro secretário para fazer a verificação legal do quórum. Boa noite a todos. Sessão ordinária de número 009/2026. Em 4/3/2026. Vereador presidente Aleph Matias Neves e Silva. Vereador vice-presidente Tiago Éder Parreira Gonçalves. Vereador primeiro secretário Edemilson Teodoro de Freitas, presente. Vereadora segunda secretário Maria de Fátima Souza Moreira. Vereador primeiro suplente Francimar Pereira. Presente. Vereador segundo suplente João Dias de Souza. Vereador Acácio Ferreira de Rezende Neto. Presente. Vereador Sebastião Dias de Araújo. Vereadora Silvelene Maria de Figueiredo Moraes. Presente. Senhor presidente, 9 presentes, nenhuma falta. Só conferindo, sessão ordinária de número 010/2026, em 4/3/2026. Obrigado, secretário. Sobre a proteção de Deus e constando no número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Vamos ficar de pé para a leitura bíblica. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores desta casa, Svetlane, Angélica, obrigado pela presença. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 16, do 1 ao 4, que diz assim a palavra de Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia mau. Amém. Peço ao secretário Danilo, lembrando aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, que ontem nós tivemos 3 sessões, então serão lidas 3 atas em sequência da 7, 8 e 9, né? Peço ao secretário Danilo fazer a leitura das atas. Ata da reunião ordinária número 07, realizada em 3/3/2026, abertura às 19 horas do dia 3 de março de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Turvânia, conforme portaria número 31/2026, reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, Francimar, João Dias, Acácio, Sebastião e Silvelene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente foram lidas e aprovadas as atas da reunião extraordinária número 1 e reunião ordinária número 6. Consta do expediente do dia, os projetos de lei número 7 e 8 de 2026, ambos de autoria do Executivo. Proposituras verbais, o vereador Edmilson solicitou adiantamento de uma sessão ordinária para essa data, tendo sido acompanhado por mais de 2/3 dos membros dessa casa, cujo requerimento foi aprovado por 8 votos a 0. Ordem do dia, foram lidos os pareceres das comissões sobre o projeto de lei número 7 e 8, os quais foram colocados em primeira discussão e votação, sendo ambos aprovados no primeiro turno por 8 votos a 0. Explicação pessoal, nenhum vereador fez uso da palavra. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão, algum vereador? Ata em votação, vereador que for a favor, permaneça como está, que for contrário, se manifeste. Ata aprovada. Ata da reunião ordinária número 8, realizada em 3/3/2026, conforme requerimento de antecipação, abertura às 19 horas e 25 minutos do dia 3 de março de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme portaria número 31, reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, Francimar, João Dias, Acácio, Sebastião e Silvelene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente, consta do expediente do dia, os projetos de lei número 7 e 8, PMT, ambos de autoria do Executivo. Proposituras verbais não houve. Ordem do dia, os projetos de lei 7 e 8 foram colocados em segunda discussão e votação, sendo ambos aprovados no segundo turno por 8 votos a 0. Explicação pessoal, nenhum vereador fez uso da palavra. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão, algum vereador?
Ato em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Ata aprovada. E ata da reunião ordinária número 9, realizada em 3/3/2026, conforme requerimento de antecipação. Abertura às 19h30 do dia 3 de março de 2026, na sede da Secretaria de Assistência Social de Turvânia, conforme portaria número 31, reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, Francimar, João Dias, Acácio, Sebastião e Silvia Helene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente, consta do expediente do dia, os projetos de lei número 7 e 8 PMT, ambos de autoria do Executivo. Consta ainda os ofícios número 9, 10 e 11, 25, 2026 CMT, todos de autoria da vereadora Silvia Helene, para leitura. Proposituras verbais, os vereadores João Dias, Tiago, Acácio, Silvia Helene, Francimar e Aleph apresentaram requerimentos verbais, os quais foram discutidos e todos aprovados por 8 votos a 0. Ordem do dia, os projetos número 7 e 8 PMT foram colocados em terceira e última discussão e votação, sendo ambos aprovados em definitivo por 8 votos a 0. Na sequência, foram lidos os ofícios número 9, 10 e 11 para conhecimento por parte do plenário da Câmara. Explicação pessoal, fizeram uso da palavra os vereadores Tiago, Acácio e Francimar. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão. Algum vereador? Ata em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário Teodoro para fazer a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Proposituras. Requerimento de número 034/2026, da autoria de vários parlamentares, em uma única votação. Uso da palavra. Oradores inscritos: Angélica Meiriane e Svetlane da Costa. Assunto: Projeto Leão Amigo. Leitura de ofícios da Câmara Municipal. Senhor presidente, é o que consta na matéria do expediente de hoje. Obrigado, senhor secretário. O momento é oportuno aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que desejar fazer proposituras verbais. Algum vereador? Oportunidade, vereador João Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite vocês que nos assistem, vocês de casa. Quero aqui, senhor presidente, fazer um requerimento para o nosso secretário de obras, senhor William, que ele esteja ali arrumando aquele meio-fio que eles já mexeram nele e já estragou novamente, ali na Rua do Comércio, em frente ao armazém do José. Ali está trazendo um atrapalho muito grande ali para aqueles vizinhos lá de baixo da pista ali. O AD, por exemplo, está sendo muito prejudicado ali com aquela água. Então, eu gostaria de pedir o William que ele tivesse tomando aí as decisões, arrumando novamente aquele meio-fio. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento do vereador João Dias em discussão. Requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Mais algum? Não? Mais algum vereador? Unidade, vereador Francimar. Oi, agora está funcionando. Boa noite a todos, nobres colegas, a vocês que nos assistem de casa, os nossos colaboradores, doutora Tânia, todos que estão presentes, a nossa amiga Svetlane, Andréia, Angélica, desculpa. Senhor presidente, hoje eu estou com 2 requerimentos aqui. Se trata de fornecer um auxílio emergencial aqui, que eu falo até emergencial, porque hoje nós não temos nenhuma agência bancária aqui no nosso município, né? Havia, sim, um entreposto do Bradesco, e parece que já não está funcionando mais, e me deparei hoje com uma fila imensa dos nossos conterrâneos no Bradesco, da cidade de fora, pegando sua aposentadoria.
Os nossos aposentados aqui, senhoras e senhores, já ganham o salário mínimo. Ainda tem que gastar com um táxi daqui para lá para poder receber. Então, eu gostaria aqui do empenho do nosso prefeito. Se precisar, acredito que essa Câmara de Vereador também vai empenhar junto, né, para que se coloque novamente esse entreposto do Bradesco para que os nossos aposentados, não só eles, mas também a maioria da população, tenham acesso a uma agência bancária. Esse é o meu primeiro requerimento, presidente. Requerimento do vereador Francimar em discussão. Requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Obrigado aos nobres pares. Segundo requerimento, senhor presidente, se trata enviar para o nosso executivo, porque hoje foram 4 pessoas que me reclamaram a mesma coisa. Reclamaram não, ciência de curiosidade, né? Parece que a nossa prefeitura contratou uma empresa terceirizada para entregar aí o IPTU, o ITU da nossa cidade, né? Então, eu quero saber do executivo como é que foi a contratação dessa empresa, se realmente teve necessidade, porque a gente tem aí funcionários no nosso município, da nossa prefeitura. Então, eu queria saber o motivo da contratação dessa empresa e se houve o devido processo legal da contratação. Então, eu quero aí pedir ao nosso executivo que envie para essa casa toda a documentação necessária. Requerimento do vereador Francimar em discussão. Vereador, já explicando uma situação, porque nenhum dos servidores tem na lei de cargo a função da entrega em casa. Então a questão da necessidade, existe realmente a necessidade. Nos demais anos era a empresa do Romário que fazia essa entrega ali junto já com a água, e às vezes passava meio que despercebido, porque ele já fazia ali a leitura da água, né? Mas a questão da documentação para ver a situação da contratação, ok, mas que se faz necessário sim a contratação de uma empresa. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que for a favor permaneçam como está, que for contrário se manifeste. Requerimento aprovado. Oportunidade, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento destinado ao executivo. Nós vimos aí que teve agora o processo para contratação de técnicos e enfermeiros, né? E teve também técnico em radiologia. Se eu não me engano, tem 4 inscritos. Eu gostaria de pedir ao executivo que aproveitasse essa oportunidade que tem mais inscritos ali no CDI e colocasse o raio-x 24 horas. Muitas vezes o pessoal precisa sair, se deslocar do nosso município para ir a São Luís, esperar horas e horas ali na fila para fazer simplesmente um raio-x, sendo que nós temos no município um aparelho de excelente qualidade. Então, se possível, eu gostaria de pedir ao executivo que fizesse esse trâmite todo aí para a contratação de para ficar no período noturno. Esse é o meu requerimento, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento do vereador Tiago em discussão. Requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Mais algum vereador? Não? Peço ao secretário Danilo para ler o requerimento em pauta. Requerimento número 034/2026, aos senhores Jadir Dias Policarpo, prefeito municipal, e Rafael Sintra Oliveira, secretário municipal de administração do município de Turvânia. Senhor prefeito, senhor secretário, os vereadores da Câmara Municipal de Turvânia, que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm por meio do presente solicitar o encaminhamento a este Poder Legislativo da relação completa do ativo permanente patrimônio do município, referente aos últimos 5 exercícios financeiros compreendidos entre os anos de 2021 a 2025,
Remete-se a presente solicitação ao secretário de Administração e Governo, bem como ao prefeito municipal, podendo a resposta ser encaminhada de forma conjunta, caso assim entendam pertinente. 1. Solicitações quanto ao ativo permanente. A presente requisição de informações fundamenta-se na competência fiscalizatória do Poder Legislativo, especialmente quanto à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. Para tanto, requer-se que a relação e os documentos a serem encaminhados contenham descrição detalhada dos bens móveis e imóveis, número de tombo e identificação patrimonial, data da aquisição, valor da aquisição, localização atual do bem, estado de conservação, eventuais baixas patrimoniais realizadas no período com a respectiva justificativa, relatórios de avaliação, depreciação ou inventário físico-financeiro, se houver, e solicita-se ainda que as informações sejam encaminhadas em meio físico e também digital para o e-mail institucional da Câmara, no prazo de até 20 dias, a fim de subsidiar os trabalhos de acompanhamento e controle desta Casa Legislativa, sob pena de adoção de medidas cabíveis, inclusive a instalação de comissão especial para apuração de fatos e eventuais irregularidades relacionadas ao patrimônio municipal. 2. Solicitações acerca da transição de governo. Da mesma forma, requisita-se o encaminhamento de informações por escrito e com documentos comprobatórios acerca do patrimônio recebido pela atual gestão por ocasião da transição de governo legalmente exigida pelos órgãos de controle. Ademais, requer-se que seja informado se a transição foi devidamente concluída, remetendo-se a essa casa a relação nominal das pessoas indicadas e que participaram formalmente do processo. Isto posto, esta casa consigna o prazo máximo de 20 dias para a resposta, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º do Regimento Interno, sendo necessário o envio integral das informações e documentos correspondentes em observância à garantia da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Aguarda-se resposta, Turvânia, 4 de março. Assinaram os vereadores da Câmara Municipal de Turvânia. Obrigado, Danilo. Senhores vereadores, como foi observado pelos senhores, se trata de um requerimento de um assunto tratado aqui ontem. Nós falamos a respeito da ceia aqui ontem do patrimônio, porém foi nos orientado através da nossa assessoria jurídica que nós não tínhamos também um documento formal formalizando esse pedido do nosso patrimônio, apesar que nós sabemos aqui, ninguém aqui é leigo, sabe o tanto de coisa que foi descartado, o tanto de coisa que foi jogado fora, o tanto de bens que foi trocado sem necessidade, mas em virtude do cumprimento do nosso regimento, nós estamos solicitando, então, toda essa documentação e, a partir da documentação recebida ou não recebida, nós tomarmos as medidas cabíveis e que seja respeitado dentro do regimento e dentro da lei orgânica do município. Requerimento número 034/2026, de autoria conjunta dos vereadores da Câmara Municipal de Turvânia. Em discussão, algum vereador? Requerimento número 034/2026, em votação. O vereador que for a favor, permaneça como está. Que for contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Como é também do conhecimento dos senhores, temos a inscrição da Svetlane, da Angélica. Não sei se a Cirlei também vai querer fazer uso da palavra. Não? Não, mas faça o uso também. Então, temos aí a inscrição delas para estar tratando um assunto aqui da campanha Leão Amigo. Então, o momento agora é concedido a elas o prazo de até 10 minutos para cada. Quem vem primeiro? Então, com a oportunidade, a Angélica, prazo de até 10 minutos. Boa noite a todos. Na pessoa do Aleph, cumprimento a todos na mesa, e aos servidores, as minhas amigas Cirlei e Svetlane. Eu vou dar início à fala da Svetlane, ela vai aprofundar o assunto. Eu sou secretária executiva do CMDCA de Turvânia, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Temos aqui também no Legislativo membros, o Acácio sendo o vice-presidente, o Tiago também é membro, a Fatinha. É uma honra a gente poder trabalhar junto em favor das crianças e dos adolescentes do nosso município. Eu sou secretária executiva, não sei se eu já disse, e nós temos um convite muito importante, muito especial, não só para vocês,
vereadores, todos os servidores, tanto do legislativo quanto do executivo. Esse convite se estende para a população em geral, principalmente para os que declaram imposto de renda. Tem uma oportunidade muito importante de nós destinarmos uma parcela daquele imposto de renda que seria destinado diretamente para o governo federal. A gente tem uma ferramenta que nós conseguimos deixar esse dinheiro aqui, investir em políticas públicas para as crianças, adolescentes, e também a gente colocou junto nessa campanha o Fundo do Idoso, porque eles também podem ser beneficiados. Então, é criança, adolescente e idoso que podem ser beneficiados com essa iniciativa. E falo para você de casa, que está assistindo, que vai assistir gravado depois, colabore conosco. Você pode ser aqui de Turvânia, pode ter o endereço fiscal daqui, ou pode ter o endereço fiscal de fora também. Às vezes você não se sente sensibilizado de doar para o seu município, talvez, doa para nós. Coloca o estado de Goiás, coloca Turvânia lá. A hora que colocar o endereço, o nome da cidade lá, os fundos já vão aparecer, né? E colabore conosco para a gente formar bons cidadãos, excelentes cidadãos. E a gente faz isso com a ajuda da comunidade, né? Com quem pode ajudar. E só mais uma palavra. Não destine imposto de renda, não tem problema. A gente vai disponibilizar as contas dos dois fundos, tanto da criança, adolescente e idoso, para que as pessoas possam fazer doações voluntárias também. Se você se sentir sensibilizado em doar para participar dessa corrente do bem, sintam-se à vontade para doar qualquer valor. Muito obrigada a todos, parabéns pelo trabalho. A Svetlane vai passar mais detalhes para vocês. Ela é a presidente do nosso Conselho da Criança e Adolescente, ex-policial militar do nosso município. Svetlane. Isso, policial. Perdão, gente. Já fui chamada a atenção isso uma vez, agora levei para a vida. Polícia da Reserva. E olha que eu tenho um militar em casa e eu ainda cometi essa falha. Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso presidente. Boa noite. E cumprimentando o presidente, eu cumprimento todos da mesa. Cumprimento todos de uma forma geral, na pessoa da nossa secretária, da nossa brilhante secretária, meu braço direito. Angélica, muito, muito, muito obrigada, né, pela força. E antes de mais nada, antes do seu agradecimento, eu preciso agradecer a Deus. Né? Eu preciso agradecer a Deus em primeiro lugar, porque é um privilégio estar à frente do CMDCA. Nós recebemos muitas críticas, muitas indagações, porque tanto desprendimento, porque tanto trabalho e sem nenhuma remuneração. O nosso trabalho não é remunerado, nós não temos nenhum benefício por estar aqui, simplesmente por amor à causa. E o trabalho voluntário, ele é muito mais desafiador, porque é uma coisa, entre aspas, né, é uma coisa que você se prontificou a fazer por sua vontade própria. Então, você tem que ter o compromisso e a responsabilidade de agir como se benefício você tivesse. E, na verdade, nós temos benefício. Trabalhar por nossas crianças, pelos nossos adolescentes, é um benefício muitíssimo grande. Nós presenciamos aí, vou dizer, o carro-chefe do CMDCA, para mim, é a questão do abuso sexual. Então, é desafiador. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos de pessoas compromissadas com a causa, mesmo que de forma voluntária, a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. E, para isso, nós precisamos de recursos. Nós precisamos de recurso para trabalhar, nós precisamos certificar entidades, e o que nos traz aqui hoje justamente é isso.
eu vou otimizar o tempo, né? Eu trouxe um pequeno texto, umas 5 ou 6 folhas. Brincadeira. O que nos traz aqui hoje é justamente sobre isso. Falar com os senhores, falar com vocês de casa, falar com todos vocês sobre o programa Leão Solidário. Muitas pessoas não conhecem. Nós tivemos uma capacitação em São Luís, semana passada, conversando com os colegas policiais, com várias pessoas, e eu me surpreendi a quantidade de pessoas que não conhecem o programa Leão Solidário. Então, senhores vereadores, hoje eu venho a essa casa falar sobre uma iniciativa de grande impacto social, o programa Leão Solidário, que permite ao contribuinte destinar parte do seu imposto de renda para ações sociais no próprio município, sem pagar nada mais e sem prejuízo à sua restituição. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode contribuir, você pode destinar parte do seu imposto de renda para o nosso município, sem que isso interfira na sua remuneração e na nossa restituição, que nós esperamos todo mês, né, pela nossa restituição. E de que forma isso? Por meio do Leão Solidário. Então, por meio desse programa, pessoas físicas podem destinar até 6%. Até 6% do imposto devido, sendo que até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente, gerido pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e até 3% para o Fundo do Idoso. Nós também estamos, não temos nenhuma ligação assim dentro do Conselho dos Idosos, né? Mas é importantíssimo que nós trabalhemos juntos nessa causa também. Esses recursos são direcionados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso, que financiam projetos voltados à proteção, promoção e garantia de direitos. Estamos falando em investimento. Nós estamos falando em investimento. Projetos socioeducativos, fortalecimento de vínculos familiares, atendimentos à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, apoios a instituições que acolhem e cuidam de idosos, ações de combate à violência e promoção da dignidade humana. É importante destacar que esses recursos não entram no Caixa Geral da Prefeitura. Não vai para a Prefeitura. Eles são depositados em um fundo específico, com conta própria, CNPJ próprio e destinação vinculada por lei federal. A aplicação é deliberada pelos conselhos, que são compostos de forma paritária por representantes do poder público, da sociedade civil, garantindo transparência, fiscalização e controle social. É muito importante que nós frisamos sobre isso, porque esse dinheiro ele não vai para a prefeitura, para os cofres da prefeitura, para que ele possa deliberar da forma que ele quiser. Não, esse dinheiro ele vai para o fundo, Fatinha, aquele que a gente vota o balancete, aquele que eu sou super chata com ele, eu vou dizer isso, né? Que eu não delibero o balancete sem eu analisar, eu não libero o balancete sem todos estarem presentes, eu não delibero sobre o balancete sem que o contador esteja aqui sanando as nossas dúvidas. Então, esse dinheiro não vai para os cofres da prefeitura, ele vai para esse fundo onde nós deliberamos sobre ele. Além disso, os projetos só recebem recursos mediante aprovação prévia, apresentação de plano de trabalho e posterior apresentação de contas. Principalmente, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, eles têm a obrigação de apresentar a sua idoneidade. Ele tem que ir até a delegacia, ele tem que pegar uma série de certidões e trazer para que a gente possa saber se são pessoas sérias, pessoas capacitadas e, principalmente, pessoas seguras para trabalhar com as nossas crianças e nossos adolescentes. Tudo é acompanhado pelo Ministério Público e pelos órgãos de controle. Senhores vereadores, o Leão Solidário é uma oportunidade de manter no nosso município valores que muitas vezes acabam indo para o governo federal sem retorno direto para a nossa população.
Cada destinação feita é um investimento direto nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e nos nossos idosos. Por isso eu peço apoio dessa casa. Essa é o nosso compromisso, essa é a nossa causa aqui hoje. Confesso que eu nunca fui numa sessão, né? Eu fiquei até envergonhada que eu deveria vir mais, a população deveria vir mais para saber como que é o trabalho, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje, por essa causa, para divulgar a campanha junto a vocês, junto à população, junto a todos vocês que estão aqui, incentivar contadores e empresas a orientarem seus clientes. Nós iremos fazer uma reunião com os contadores, cadê o Danilo, viu? Com os contadores, com demais pessoas, com fazendeiros, apoiar ações de mobilização e conscientização e fortalecer institucionalmente o Conselho Municipal de Direitos e do Fundo do Idoso. Com o apoio dos senhores, podemos ampliar, ou melhor, nós podemos iniciar significativamente os nossos recursos destinados a políticas públicas, fortalecendo nossa rede de proteção e promovendo mais dignidade para quem precisa. O imposto, ele já era pago, de qualquer forma você vai pagar. Ele já está descontado no seu contra-cheque de qualquer forma. Quando você for fazer o ajuste, a única diferença é que você vai mandar para o governo 94%. E os 6% ele vai ficar no nosso município. 3% para a criança e 3% para os idosos, né? Então, o imposto ele já era pago. A diferença é você escolher onde fará a diferença. Muito obrigada. Eu agradeço e, principalmente, conto com o apoio dos senhores, que eu tenho certeza que todos declaram imposto de renda e tenho certeza, né, que vocês podem destinar 3% para o CMDCA e 3% para os idosos. Muito obrigada. Obrigado, Svetlana. Se às vezes você quiser continuar e às vezes tiver alguma dúvida do vereador, aí você já continue. Oportunidade, presidente. Só para já vai ser concedido, vereador. Só para parabenizar vocês pelo trabalho à frente do conselho, parabenizar aqui o conselho telar também, em nome da nossa presidente, e dizer que o ano passado nós tivemos na GM, a GM, não sei se é do conhecimento de vocês, é uma parceira do programa Leão Amigo, é a Agência Goiana de Municípios, e lá também nós tivemos uma aula sobre esse assunto. E muitas das vezes, para você que está em casa entender, é uma situação que não leva nem 2 minutos. O contador vai selecionar, ao invés de escolher para ir para o governo federal, vai escolher para ir para o município e a doação para qual instituição, para qual entidade vai receber essa doação. Então, muitas das vezes, o contador pode ter uma resistência, porque você chega num período de declaração de imposto de renda, o contador tem lá 500, 600 clientes para declarar tudo ao mesmo tempo e pensa, nossa, se eu for fazer isso para todo mundo, eu vou perder aqui no meu tempo de trabalho 6 horas. Mas exija do seu contador. Pode contar com essa Câmara, inclusive para campanha, o que a Câmara poder fornecer, anúncio, panfletos, pode contar conosco e já está disponibilizado falar com a nossa assessoria jurídica, o que a Câmara poder fornecer para isso daí, pode contar conosco. Então, só para justificar isso, insista com o seu contador, é coisa de 2 minutos, eu acho que não leva nem 2 minutos, na verdade, é coisa de menos de 1 minuto, só mudar a fonte recebedora, não é só o governo federal, e se cada um ajudar, eu tenho certeza que essa campanha vai crescer cada vez mais e vai ganhar força, e vocês estão de parabéns por iniciar esse trabalho. Oportunidade, vereadora Cássio. Boa noite a todos, nossos novos servidores, nossos novos vereadores, nossa presidente do CMDCA, secretária. Eu quero aqui publicamente agradecer também a Cirlei, né, Cirlei? Na condição de vice-presidente do CMDCA, parabenizar vocês e agradecer pelo empenho que vocês estão tendo e o cuidado com o CMDCA do nosso município. E eu acompanho no grupo, talvez eu possa não responder, mas estou acompanhando e visualizando. Esses dias nós estamos passando uma correria muito grande, mas eu fico feliz pela ação. Essa ação, vereadores, essa ação do Leão Amigo
Leão Solidário, né? É muito importante. Como a Svetlana falou, a Angélica disse, é um momento de nós, de toda maneira, nós vamos pagar o imposto. É uma maneira de nós vermos o dinheiro do nosso imposto sendo empregado aqui no município de Turvânia. E uma coisa importante que a senhora falou, fazer reunião com os contadores. Talvez os contadores, como disse o presidente, por conta da correria ou querendo agilizar, ou também por falta até de conhecimento, que é um programa novo que o governo federal lançou. E aí sim, conte com o meu apoio, conte que na hora que eu for fazer a declaração, tanto aqui minha, enquanto pessoa física, quanto nossa da pessoa jurídica, vamos fazer a destinação de 3% para o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, e também para o idoso. E também vou levar ao conhecimento dos nossos amigos, parceiros, empresários do agro. E assim, não precisa necessariamente morar em Turvânia. Pode ser, por exemplo, um amigo meu que mora em Goiânia, São Paulo, Brasília, ele mesmo pode destinar para o fundo onde ele escolher. Vou fazer indicação para trazer recursos para o nosso município e ajudar as nossas crianças. O CMDCA é muito importante. Eu também fui presidente do Conselho Tutelar por 7 anos. Sei muito bem, Cirlei, o que vocês passam na pele. Não é fácil. O telefone está lá, 2 horas da manhã o telefone toca. E assim, é uma missão. Você tem que amar, tem que gostar e tem que estar lá firme, ajudando e protegendo nossas crianças, né? O CMDCA é a base do Conselho Tutelar, que está lá na ponta, que vive todo dia o que passa as crianças e adolescentes do nosso município. Então, quero aqui externar meus agradecimentos, meus parabéns a vocês. Contem comigo. Obrigado. Vereador Sebastião, com oportunidade. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas. Só para me tirar uma dúvida aqui, Zé Trem, para me doar, eu tenho que autorizar o meu contador, não tem? Ah, não, porque todo mundo que for doar tem que autorizar o contador. Ah, não, então beleza, porque eu já vou autorizar a minha contadora para fazer a doação. E eu parabenizo vocês por essa atitude, porque todo ano eu declaro e eu acho que nunca teve retorno. O que eu declarei para nossa cidade, eu acho que não. Então, minha contadora meu contador já está autorizado a destinar esse valor para o município. Quero parabenizar a Svetlane, a Angélica, minha amiga Cirlei. É uma causa especial. Eu tenho o costume de dizer que quando se trata de criança e de idoso, é uma coisa muito especial. A criança, porque é o futuro desse nosso país. E o idoso é porque já contribuíram muito para que esse país chegasse aonde chegou. Então, parabéns. Também vou pedir ali o meu contador para que ele esteja fazendo isso. Inclusive, no dia da implantação ali da Receita Federal ali, teve um membro da Receita que falou a respeito disso. Não sei se já estava lá. Ele falou a respeito desses 5% que pode ser destinado, que a gente possa pedir o contador e ele destina esses 5% para qualquer entidade. Então, parabéns. Deus abençoe muito vocês. Obrigado. Quero agradecer a Svetlane, a Angélica, por essa iniciativa aqui no nosso município. Vocês podem contar comigo sempre. Eu tenho orgulho de fazer parte desse conselho. E a Câmara está disponível, tá? Parabéns. Obrigada. Quero aqui também agradecer a Svetlane, quero também agradecer a Angélica e parabenizá-las, né, por esse trabalho belíssimo diante de uma situação emergencial que é o cuidado das nossas crianças.
E só uma sugestão, é bom que cada um de nós converse direitinho com o nosso contador, porque às vezes, se ele já tivesse conhecimento antes, pode ser que ele tenha interesse de ajudar o município dele, já fazer a declaração minha para São Luís, para Firminópolis, para Nazário. Então, assim, conversar com o contador, olha, eu preciso que seja destinado tão somente para Turvânia. Não é isso, Tilane? Né? Isso é de grande importância. Exatamente. E é muito bom também esse trabalho de vocês, visitar as grandes empresas do nosso município, levar para eles, né, esse conhecimento de grande importância, que será de grande relevância para o atendimento das crianças do nosso município. Muito obrigado e parabéns a todas. Obrigada. Quero aqui também parabenizar a Angélica, né? A Svetlane, a Cirlei, por se disponibilizar, vir aqui explicar para todos os vereadores e a população de Turvânia como funciona. Eu acho que a Svetlane é a primeira presidente do CMDCA que realmente faz o que tem que ser feito. Eu sou o ex-presidente, né? Que antecedeu ela, e eu não trabalhei a metade da metade do que ela está trabalhando já em um ano, né, Svetlane? Ou menos, 6 meses. Então, parabéns, porque esse CMDCA saiu do papel agora. Antes era só no papel. Não, só vem aqui, assina alguma coisinha. E agora tem as reuniões, ela explica tudo de acordo com o que tem que ser feito. E isso é muito importante. Parabéns, conte comigo, Svetlane, o que tiver ao meu alcance para ajudar o CMDCA, o Conselho Tutelar. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Mais uma vez, boa noite. Eu não tinha conhecimento, Svetlane, dessa possibilidade de doação, né, para esse fundo. Então, sua presença aqui hoje esclareceu isso e pode ter certeza que vou divulgar, vou tentar também com os companheiros. Quero aqui te parabenizar, a Angélica. Faz parte também, Silei? O Conselho Tutelar está valendo, está junto, tudo misturado para fazer o melhor por Turvânia. A Fátima faz parte também, Fátima. Meus parabéns. A Cássio também faz parte. Então, nós precisamos isso. Esclarecer a população de todo o recurso que nós podemos trazer de volta para o nosso município é de extrema importância, né? Principalmente nessas duas áreas, idoso e criança. Então, eu quero aqui parabenizar e que Deus abençoe muito mesmo o trabalho de vocês, a cada um de vocês, né? Pode contar sempre aqui com o vereador Francis nessa situação. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Eu quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do nosso presidente, o Alf, cumprimentar aqui a doutora Svetlane, a Angélica e todos que aqui se faz presente. Também está ali a nossa amiga, né, do Conselho Tutelar. Eu tive muita vontade já de me candidatar no Conselho Tutelar, mas minha família não deixou. Eu tinha um sonho de ser conselheira do Conselho Tutelar, tinha muita vontade, mas sempre que tinha as oportunidades, a minha família me barrava, não concordava, e agora passou da hora, né? Então, eu quero te parabenizar, Svetlane, pela sua iniciativa. Quando vocês falaram aqui que não tem remuneração, essa é a parte que eu mais gostei de ver, o esforço de vocês por uma coisa que vocês não têm salário, porque hoje visa-se salário. Em tudo que vai fazer, visa salário. E você está visando a melhoria, as condições das nossas crianças, dos nossos idosos, né? Idosos, eu já faço um trabalho aqui com idoso, né? A minha paixão de cuidar de idoso. Então, eu quero parabenizar vocês todas que estão nesse trabalho, os meninos aqui também que fazem parte, os nossos colegas, o Acácio e a Fatinha, que Deus possa... O Tiago também faz parte. Então, que Deus possa continuar abençoando vocês, Svetlane, e que vocês continuem com esse coração aberto, não por dinheiro,
mas por ver a necessidade do momento que nós estamos vivendo nesse mundo, que está um mundo que não dá para a gente deitar e não orar para Deus guardar todas as crianças que estão sobre essa terra aqui, porque estão vivendo momentos muito difíceis. Parabéns. Eu também, como foi falado aqui pelo colega Francis, eu não tinha conhecimento. Fiquei sabendo agora, foi muito importante essa vinda de vocês aqui para a gente estar sabendo, é igual você falou. A gente já vai declarar mesmo? Por que não declara ajudando as nossas crianças, né? Deus abençoe vocês e que vocês continuem firmes aí, o que depender da gente aqui, nós estamos aqui à disposição de vocês. Parabéns. Muito obrigada mais uma vez. E para encerrar minha fala, eu tinha encerrado, né? Mas para encerrar, nós estamos com a nossa legislação do CMDCA totalmente desatualizada. Em função disso, a gente pode ter problemas com parcerias com uma entidade de fora que poderia contribuir ainda mais com o CMDCA. Então, eu gostaria de fazer um requerimento, presidente, né, que o senhor desse uma olhada na lei municipal. Ela é de 2006. Há uma necessidade enorme de uma readequação. Então, é o nosso requerimento final. Obrigada. Doutora Tânia já fica encarregada de estar olhando junto ao... É da autoria do Executivo? Então tá, ok. Vamos cobrar então. Então peço à administração dessa casa que envie um ofício ao Poder Executivo solicitando essa atualização nessa lei e que nós possamos votar aqui ainda dentro desse mês. Já fica o compromisso, acredito, de todos os vereadores que participaram de sessões extraordinárias, para que nós possamos votar ainda dentro desse mês. Então, hoje mesmo, nós vamos confeccionar um ofício cobrando do Poder Executivo. Tinha... perdão. Não, a Cirlei, só para cumprir um regimento, Cirlei, nós vamos só colocar em votação, como não está escrito, só para que se cumpra um regimento. Então, vamos dar oportunidade à presidente do Conselho Tutelar. Os vereadores que for a favor permaneçam como está, que for contrário se manifeste, autorizado. Então, pode fazer uso, Cirlei, por até 10 minutos da palavra. Boa noite. Para iniciar minhas palavras, agradecendo, né, pela oportunidade, e quero cumprimentar toda a mesa no nome do nosso presidente da Câmara, Alisson Matias. Estarei cumprimentando toda a mesa. Cumprimentar todos os funcionários da Câmara, parabenizá-los pelo trabalho. Cumprimentar também nossa presidente do CMDCA, doutora Svetlane, Angélica, porque veio fazer um trabalho muito bonito, né, empenhando para defender os direitos, a causa da criança e do adolescente, e também agora dos idosos, com esse projeto. Eu creio que a gente, na qualidade de presidente do Conselho Tutelar, é uma alegria muito grande, uma vez que a gente, né, como diz a vereadora Silvia, a gente candidata ao Conselho, a gente está ali trabalhando, fazendo o melhor, a gente pensa que o problema é nosso, do Conselho. Mas quando a gente lê, a gente sabe, tem aqui o vereador, ex-presidente, né, lá da casa, e foi vereador também, muito bom, muito atuante. O trabalho em defesa do direito da criança e do adolescente não é um problema só da Câmara de Vereadores, nem só do Executivo, não só do Conselho Tutelar, não só do CMDCA, mas sim de todos nós. É bem claro, a lei é de todos nós. Então, quando a gente vê uma ação dessa do amigo Leão, né, Leão Amigo, a gente vê uma oportunidade de todos estar contribuindo, porque não vai sequer aumentar 1 centavo nessa declaração de imposto de renda, mas sim direcionar certo, né? Então, é uma forma de estar ajudando, estar grato por isso, e quem mesmo vai estar sendo beneficiado são as crianças, os adolescentes e os idosos. Então, muito obrigado pela recepção, obrigado pela decisão de estar ajudando mais nisso também, e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.
Parabéns, Silei. A gente também tem visto o trabalho do Conselho Telar, vocês sempre atuantes. A gente que anda muito o município, passa num lugar, passa um pouco, está o carro do Conselho passando, trabalhando, vai em outro lugar, está o carro do Conselho passando, trabalhando. Parabéns. Parabéns pelo mandato de vocês ali. Peço ao secretário Danilo que faça a leitura dos ofícios para conhecimento de todos. Os ofícios são todos iguais, né? Não, cada coisa tem um pedido, mas eu leio o genérico. O genérico e e lê explico, para quem está sendo encaminhado. Tá. São os ofícios encaminhados pela Câmara para os órgãos externos, né? O primeiro aqui é para o prefeito, Jadir Policarpo. Encaminha o relatório conclusivo da SEI, número 01, aí também vai ser encaminhado da 02, então eu vou ler da 1, mas está encaminhando as duas. O ofício, cumprimento, prefeito, tudo mais. No uso das atribuições, vem apresentar a Vossa Excelência relatório conclusivo das investigações apuradas do desvio de verbas públicas ou da outra comissão acerca das indenizações. O relatório foi aprovado por essa casa e, nesse caso aqui, confirmando a existência de esquema de desvio de recursos, que totalizou 5.430.000, operando mediante utilização de uma conta bancária oculta e a falsificação de documentos. Diante da gravidade, esse da Prefeitura pede 1. Revisão dos protocolos e fortalecimentos do controle interno. Revisão de protocolos de autenticação bancária, implementação de mecanismos preventivos, ações administrativas e de responsabilização, que é a abertura de procedimento administrativo, e busca de ressarcimento aos cofres públicos, e da mesma forma encaminha o link de acesso à SEI. O segundo ofício é encaminhado ao excelentíssimo senhor Joaquim Alves de Castro Neto, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM, encaminhando também o relatório que solicita, neste caso, para ele a revisão e reexame das contas anuais de gestão de 2020 a 2024. Requer-se o reexame das contas do ex-prefeito Fausto Mariano Gonçalves, uma vez que a investigação revelou que os balanços dos exercícios de 20 a 24 não refletem a real situação financeira do município. 2. Requer a investigação dos contratos de prestação de serviço contábil, investigação desses contratos por fraude documental, irregularidades e responsabilidade dos representantes das empresas. O outro ofício é endereçado ao delegado de polícia de Turvânia, senhor Dr. Eric Alves Menezes, delegado de Polícia Civil, encaminhamento do relatório conclusivo, também cordialmente cumprimentando, encaminha o relatório que totalizou a investigação com desvio de verba pública no montante acima de R$ 5.430.000 entre os anos de 2020 a 2025. Considerando que a Polícia Civil já realizou, a pedido do Ministério Público, uma busca e apreensão que resultou na coleta de notebooks, pendrives, planilhas, extratos e outros, requer abertura de novo inquérito criminal ou juntada de provas, a remessa destes autos para instruir investigações em andamento, visando consolidar a autoria e materialidade dos crimes de desvio de lavagem de dinheiro. 2. Investigação de tipificações penais específicas, conforme evidências colhidas no curso das investigações, quais sejam peculato, pela apropriação e desvio de valores públicos, falsificação de documentos públicos, pela adulteração de sistema de extrato bancário, pela ludibriar, uso de documento falso, pela apresentação de documentos fraudados, associação criminosa pela atuação coordenada entre Reginaldo Marques da Silva, Milene Mota, Fausto Mariano Diego do Carmo, também os outros indicados na SEI número 2, lavagem de dinheiro pela dissimulação da origem ilícita dos valores, desacato e também seguindo em anexo cópia integral da SEI. Isso aqui para a Delegacia de Polícia. O sequente ao ilustríssimo senhor Ivaldo Gomes Mendonça, delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública, que é a DECARP. Da mesma forma, encaminha para a apreciação das condutas que foram descritas no ofício anterior. O outro ofício é o excelentíssimo senhor promotor Felipe de Abreu Feres, promotor de justiça da comarca de Turvânia, encaminhando este documento, solicitando que na esfera civil, ação de improbidade administrativa, propositura de ação civil pública contra Reginaldo Marques, Milene Mota, Fausto Mariano Diego Manuel do Carmo, com base na lei de improbidade, assim também será na outra comissão. Na esfera criminal, instauração de ação penal para apuração de crimes tipificados no Código Penal, os mesmos que foram descritos, que foram enviados para a delegacia,
medidas cautelares de urgência, requer que o Ministério Público avaliação do pleito judicial e medidas assecuratórias, como indisponibilidade de bens, sequestro, arresto e dos investigados, RMS Consultoria e outras empresas, mediante cautelares pessoais, incluindo a proibição de ausentar-se do país, entrega de passaportes, dada a gravidade do crime e risco de dissipação de patrimônio. Este é da promotoria. O próximo, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Ciro Terra Pérez, encaminhando o procedimento, considerando as atribuições de Vossa Excelência como órgão de execução superior, especialmente no que tange ao ajuizamento de ações e análise de condutas de comissão parlamentares de inquérito, submetemos seguintes apontamentos e condutas que demandam a intervenção da Procuradoria: improbidade e lesão ao erário, que resultou comprovado na prática dos delitos tipificados nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade. Esferas criminal, relatório detalha evidências de crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, lavagem de dinheiro. Responsabilidade do ex-gestor. Conduta do ex-prefeito foi caracterizado por omissão dolosa qualificada, uma vez que detinha o controle direto das chaves de autenticação bancária, que permitiu a perpetuação do desvio milionário por anos, sem qualquer bloqueio ou auditoria. Medidas cautelares de urgência, requer a análise do pedido de indisponibilidade de bens e sequestro dos ativos dos investigados. Esse é o procurador. O próximo ao senhor Sérgio Abinagem Serrano, Corregedor-Geral do Ministério Público, também encaminhando na questão da corregedoria para acompanhamento da análise por parte do Ministério Público. A senhora Marcela Rodrigues Siqueira, Superintendente da Polícia Federal. Embora a investigação tenha se iniciado no âmbito municipal, a CEI recomenda encaminhamento à Polícia Federal para apuração de condutas que, em tese, atingem bens e serviços de interesse da União, especificamente quanto aos seguintes pontos. 1. Origem dos recursos federais. A CEI recomenda que se verifique se parte do recurso desviado era proveniente de convênios ou fundos federais, tais como FPM, Fundeb, SUS e outros repasses vinculados à União. 2. Lavagem de dinheiro e criptoativos. Foram colhidos indícios de que valores desviados foram dissipados em ativos digitais, criptomoedas e investimentos de difícil rastreamento, que pode configurar crimes previstos na Lei Federal nº 9.613 de 98, com repercussão que extrapola os limites da competência estadual. E 3. Fraude em instituição financeira federal, a utilização deliberada de uma conta do Banco Público Federal para movimentação de receita pública oculta com a apresentação de extratos bancários falsificados aos órgãos de controle. Próximo ao Conselho Federal, Regional de Contabilidade, CRC, encaminhando para apuração diante da instrução probatória. A comissão identificou condutas dos profissionais de contabilidade que, em tese, violam gravemente os preceitos do Código de Ética Profissional do Contador, diante do que requisita a abertura de procedimento investigativo contra profissionais abaixo identificados, senhor Eide Barbosa, Diego Manuel do Carmo, pelas condutas já descritas nos outros ofícios. Ao excelentíssimo senhor Helder Valim, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que é o TCE, também encaminhando, considerando a competência do tribunal para fiscalizar a aplicação de recursos estaduais repassados aos municípios, submetemos os seguintes fatos para apuração: manipulação de receitas e repasse, onde foi identificado que o ex-secretário, com conveniência e omissão dolosa do ex-prefeito, operava um esquema de camuflagem digital, falsificando sistematicamente extratos entregues à contabilidade para ocultar movimentação financeira. 2. Possível desvio de recursos de convênio estadual. Diante do voluptuoso valor desviado, há indício de que os montantes subtraídos possam envolver não apenas receitas próprias, mas recursos de convênios celebrados com o Estado. 3. Obstrução à fiscalização. Os investigados usaram de contas e da produção de documentos fraudulentos para burlar a fiscalização. E o último, ao excelentíssimo senhor Rafael Simonetti Bueno da Silva, coordenador de Procuradoria de Justiça especializada em crimes praticados por prefeito, núcleo especializado em crimes praticados por prefeito do Ministério Público do Estado de Goiás. Esse ofício, conforme detalhamento no relatório, restou demonstrado que o ex-gestor, no exercício de suas funções, concorreu de forma dolosa para a perpetuação de esquema criminoso, destacando-se as seguintes evidências: uso de senhas e chave de acesso às movimentações financeiras da conta paralela 52 dígito 6,
para a empresa RMS eram realizadas mediante dupla autenticação, utilizando obrigatoriamente uma senha de titularidade exclusiva do ex-gestor. Omissão dolosa qualificada. O ex-prefeito detinha controle direto e responsabilidade indeclinável sobre as transferências, mantendo-se inerte diante da fragilidade do sistema e da nítida discrepância entre o padrão de vida e de seus subordinados e os vencimentos oficiais. Conveniência com fraude reiterada. A investigação apontou que o ex-gestor permitiu a repetição de fraudes anteriormente conhecidas na mesma secretaria, agindo com tolerância institucional, faltando no dever de fiscalizar contas municipais. Com base no robusto acervo probatório, recomenda-se a esse núcleo a análise da prática dos delitos de 1. Prevaricação pela omissão no dever de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal de blindagem de seus auxiliares. 2. Concussão por omissão, conforme enquadramento deliberado pelo colegiado. 3. Associação criminosa, dada a pluralidade de agentes e divisão de tarefas. 4. Peculato, desvio em razão da disponibilidade jurídica dos valores desviados através de sua chave de acesso. São esses, em resumo, os ofícios que são enviados da 1 e da 2, que é sobre as indenizações, mas para os mesmos órgãos. Obrigado, secretário. Tá aí também, vocês vendo que nós também estamos fazendo a nossa parte, né? Às vezes é penoso, é pesado, desagrada a alguns, mas pode ter certeza que nós também não vamos deixar de fazer nosso trabalho, não. A palavra está franca aos senhores vereadores. Quem desejar fazer uso da palavra? João Dias, com a oportunidade. Peço Danilo para levar o microfone. Mais uma vez, boa noite a todos, você que nos assistem. Gostaria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, de fazer um agradecimento muito especial ao nosso prefeito Jadir e o secretário de Transporte, Leandro. Esses dias atrás, fiz um requerimento aqui pedindo para que eles estivessem atendendo o pedido dos nossos produtores de soja, arrumando ali as estradas. E hoje eu fui convidado para estar indo ali, naquela estrada que dá acesso à região do Fundoso, onde eles já iniciaram já. Então, quero aqui agradecer ao prefeito Jadir, juntamente com seu secretário de Transporte, Leandro, por sinal, uma pessoa muito capacitada. Parabéns, Leandro, que você continue esse homem abençoado e que você consiga algo muito importante para o nosso povo através do seu trabalho. Muito obrigado. Oportunidade, vereador Tiago. Senhor presidente, o motivo de usar a palavra franca também é gratidão. Acho que foi ontem, anteontem, fiz um requerimento para que agilizasse o processo das ambulâncias e das manutenções. O Leandro já nos atendeu, já colocaram as ambulâncias para estar consertando, já tem uma que está pronta, outra não estava com o ar-condicionado funcionando, já voltou a funcionar, ele colocou para manutenção. Já conversou comigo, disse que já está organizando as outras duas que faltam, disse que vai colocar todas elas rodando perfeitamente. Então, a minha gratidão, Leandro, a gente cobra aqui, mas a gente também agradece. A gente sabe que não é fácil, é muita área para atender, mas o senhor tem nos atendido grandemente nessa parte. Eu também fiz um requerimento, vereador João Dias, pedindo, né, o alargamento da estrada, e eu passando ali hoje, eu vi que ele estava fazendo, então a gente vê que ele está atendendo os vereadores, né? Então a gente tem que realmente agradecer. Então esse é o motivo de usar a palavra franca, senhor presidente. Muito obrigado. Oportunidade, vereador Francimar. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Vou ser o mais breve possível, presidente, que a reunião está bem extensa, né? Não, só para deixar bem claro para o povo de casa que estou no terceiro mandato e todo mundo sabe a forma que eu trabalho aqui no nosso município. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de secretário, muito menos de prefeito. Eu fui eleito
para defender o povo de Turvânia. Críticas é 24 horas, normal. Por quê? Porque a gente faz um trabalho polêmico. Fiz um vídeo aqui ontem, né, da reunião, cobrando a situação do agendamento. Recebi mais de 300 mensagens, senhor presidente, parabenizando, né. As que eu dei conta de responder, tentei explicar o motivo. E sexta-feira vamos ter a reunião com a secretária. Quero parabenizá-la por isso, pelo entendimento dela também que o serviço não está agradando a população, mas é uma lei federal. Então, está caçando meios aí de poder amenizar o que está acontecendo. Inclusive, tem até a questão dos mais médicos, que eu acredito que vai se encerrar dia 13 agora, para os municípios poderem fazer as inscrições. Quero tratar sobre isso também com o Jadir, né? A minha conduta aqui sempre foi essa. O que é bom, eu estou firme com o prefeito. O que é que eu entenda que não é uma coisa muito boa, todo mundo sabe a minha forma de votar aqui, não participo de nada ilegal, não dou conta, né? Então, só para deixar bem claro, não estou aqui para agradar funcionário, não estou aqui para agradar prefeito e muito menos secretário. Eu estou aqui para fazer um papel de vereador, no qual eu fui eleito, para fiscalizar e defender o interesse da população de Turvânia. Isso mesmo agradando ou desagradando. Não preocupo com isso. Eu preocupo com os 401 votos que eu tive nas urnas, para quem eu devo obrigação e prestação de conta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também fazer o uso da palavra aqui. Reafirmar o nosso compromisso com a população. Vocês acabaram de ler. Nós estamos encaminhando todos os ofícios da SEI aos órgãos responsáveis. Os órgãos têm seu prazo legal para abrir inquérito, abrir investigação. Geralmente, o inquérito é de 6 meses. Então, quero parabenizar todo mundo que participou dessa SEI, todos os vereadores, um trabalho ético. Muitas das vezes, a gente é parado na rua e fala assim, mas vocês não fazem vídeo falando da SEI? Mas a nossa intenção não era política. Nossa intenção, nós recebemos uma denúncia, a ouvidoria, essa denúncia já estava parada, nós encaminhamos a denúncia e descobrimos. O que a SEI fez? Até agora, o único órgão, a única instituição que levou conhecimento da população de Turvânia, valores desviados, condutas errôneas, improbidade administrativa, esta casa. Se hoje a população tem certeza que o dinheiro foi desviado, é graças ao trabalho desses vereadores que participaram da SEI. Se hoje a população tem um conhecimento dos nomes envolvidos, é graças ao trabalho desta casa. A polícia ainda não terminou o seu inquérito, está fazendo também o seu trabalho. O Ministério Público também não terminou, mas essa casa hoje finaliza um ciclo, está enviando a todos os órgãos responsáveis. A Câmara não tem poder de nada. Se a Câmara não tivesse poder de nada, o telefone de vereador semana passada não tinha ligado aqui mais de 200 vezes, mais de 200 ligações, pedindo, pelo amor de Deus, para a Câmara não votar o que tinha que ser votado. Então, aqueles que acreditam que o que a Câmara faz aqui, às vezes, é sem valia, vão se decepcionar bastante. Uma coisa, nós não temos o poder do Ministério Público de obrigar, às vezes, um afastamento, de obrigar, às vezes, uma tomada de providência mais rápida, mas a Câmara fez o seu trabalho, está entregue. O resultado do trabalho desses novos vereadores está entregue. E nós não escolhemos o caminho da política, não, vamos publicar, vamos fazer isso, vamos lotar a Câmara, vamos contar, vamos fazer um vídeo. Não, esse não foi o caminho. Nós conversamos com os vereadores, olha, mais resultado, menos barulho e mais chuva. Vamos dar mais resultado à população. Quero parabenizar vocês de novo pelo trabalho de vocês, parabenizar a Angélica, a mais nova servidora efetiva do município de Turvânia. Parabéns pela sua convocação, Angélica. Que Deus abençoe sua jornada também ali agora como servidora efetiva. Turvânia ganha muito com você aqui. Parabéns pelo trabalho que tem prestado. Svetlane, pela honradez que deu ao ex-conselho, fazendo das palavras do ex-presidente. Não estou desmerecendo o ex-presidente, não. Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua luta, pelo seu empenho. E eu tenho certeza que as pessoas vão acreditar nesse projeto, porque
porque sabe que são pessoas honradas à frente desse projeto, pessoas capacitadas e que vão ter retorno. Você tem o seu... Hoje nós estamos falando do conselho, está aqui a Angélica, servidora efetiva, com seu salário, está você com seu salário também, conquistado ao decorrer de anos à frente da Polícia Militar. E nós sabemos da competência e da honradez de vocês. Então, tenho certeza, pode contar com essa casa porque precisar. O que a assessoria jurídica permitir, através de campanhas, reuniões, eu tenho certeza, se Deus quiser, se o Danilo não ficar atrapalhando a obra da Câmara, logo nós vamos inaugurar aquela obra lá, já vai ter um espaço para fazer reuniões ali mais confortável. Então, vocês ficam à disposição. É o único, eu falo muito isso, é o único plenário que nós temos. Nós estamos dando dignidade àquela casa ali, dignidade àquele plenário. Vocês podem ter certeza que vai ser uma obra que vai ficar registrada. Eu até recebi uma brincadeira de um dos funcionários que está lá, falou assim, é a única obra que verdadeiramente não foi construída do zero, mas que você pode pôr reconstrução, porque desde parede, telhado, cerâmica, tudo está sendo feito novo. Mas nós não vamos fazer isso, não foi nós que construímos. Nós vamos informar que nós estamos reformando. Mas parabéns, senhores vereadores, mais uma vez parabéns a vocês, ao nosso grupo de funcionários, meus parabéns a todos, ao Danilo, ao Lucas, à Isabela, ao Caleb também participou ali dessa comissão, a Patrícia, ao Gilson, a empresa que faz o registro da filmagem, a Tânia, o Dr. Kim, ao Dr. Danúbio. Nós só temos a agradecer a vocês pelo profissionalismo que conduziu esse trabalho. Não é fácil, não. Não pensa vocês conduzir uma Câmara com, às vezes, todos pensando diferente, o França querendo subir na tribuna e gritar com todo mundo, falar, calma, França, não é assim, respira, nós vamos entregar resultado. Mas a gente está vendo resultados, os ofícios sendo encaminhados, e nós podemos enviar um ofício até para o presidente da República, com a certeza que nós tratamos esse assunto com extrema legalidade, com extrema competência, com extremo rigor do que deixa o regimento fazer. Vamos entrar nesse assunto, não, que ontem eu já fiz uma crítica, eu fiquei sem dormir por causa dessa crítica que eu fiz. Mas, assim, a gente espera resultados, mas pode ter certeza, o trabalho nosso não tem como apagar, vai ser protocolado, está lá, eternizado o trabalho dessa Câmara. E o que a população pode contar, nós agora estamos com a demanda, recebemos algumas situações do patrimônio, eu acho que vocês, todo cidadão de Turvânia sabe o quanto o patrimônio de Turvânia teve uma estranheza, carro às vezes que a gente não sabe aonde foi parar, era móveis novos, trocado por móveis mais novos, e onde esses móveis foram parar a gente também não sabe, o lixão da cidade com pilhas e pilhas de computador. Ah, mas o computador está queimado. Com certeza hoje está, porque pegou sol, chuva ali, isso é fato que está queimado. Então, nós também vamos averiguar isso daí, pode ter certeza, e qualquer outra situação nós estamos de pronto para investigar. Algum vereador deseja fazer uso? Então, não, vocês desejam fazer alguma... Já foi falado aqui que nós já estamos prontos para marcar extraordinária para votar. Não, chegando aqui, pode ter certeza que no outro dia já está marcada a extraordinária para votar. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.